no seu versículo de número 11. Assim vai dizer a palavra do Senhor. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Aleluia. Quem está aqui, diga glória a Deus. Graças a Deus. Incline um pouco o seu rosto. Nós vamos agradecer a Deus pela palavra em nome de Jesus. Obrigado, Papai Celestial. Obrigado, Santo da Glória. Obrigado, Deus, o Senhor bondoso, Papai. Rei da graça nesta noite, ó Papai, nos toque, Pai da graça, com a Tua palavra, nos ensina, ó Pai maravilhoso. Em nome e no sangue de Jesus, somente a Ti, Rei da Glória. Entrego tudo em Suas santas mãos, que venha fazer conforme a Sua vontade para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta é a mensagem que eu trago para compartilharmos nesta noite. Não é uma mensagem nova. Eu creio que você, por ouvir só Lucas 18, alguns já conseguiram adivinhar e acertaram que era mesmo versículo. E com esta mensagem é que eu quero compartilhar consigo nesta noite. Então, eu quero trazer aqui como tema humildade diante de Deus. Amém? Humildade diante de Deus. Irmãos, eu aqui vejo que não será necessário começar a falar, a detalhar aqui sobre humildade, porque de fato só de você ouvir sobre a humildade, você consegue definir. Ouvir sobre a humildade, você consegue saber que um humilde, o que ele faz é isto mais aquilo, e um orgulhoso que faz é isto mais aquilo. Aleluia. Graças a Deus. Então, nesta noite, certamente, a nossa palavra vai começar neste Evangelho de Lucas. Você conhece, sabe bem que quem era Lucas? Lucas, este que sempre ele andava com Jesus, ele ou andava com o apóstolo Paulo, melhor assim, ele era conhecido como médico, e ainda sendo ele médico, ele sempre fazia também a missão do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a palavra começa certamente neste evangelho, com este nosso evangelista aqui, onde Jesus Cristo, ele vai certamente narrar, vai relatar acerca deste fariseu e este publicano, onde ele vai contar esta parábola no meio dos outros, para poder ele ensinar alguma coisa, para poder ele deixar algumas pessoas um pouco informado acerca da humildade e acerca do orgulho. Aleluia. Eu disse que trago como tema humildade diante de Deus. Irmãos, uma coisa é, algumas pessoas têm carregado um comportamento que eles dizem que eu tenho humildade. Irmãos, em algumas vezes nós dizemos que temos humildade, mas quando certamente a humildade ela não está dentro dos nossos corações, a humildade ela somente manifesta-se no nosso interior. Então eu procurei entender aqui que a humildade que o Senhor ele necessita não é a humildade que se faz efeitos no exterior, mas sim aquela que sai do interior e assim vai refletindo no exterior. Aleluia. Então não sei que tipo de humildade que você carrega dentro da sua vida. Não sei que tipo de humildade que você carrega dentro de si. Algumas pessoas pensam que humildade é se fazer deixar as pessoas somente, ou elas fazerem tudo o que querem consigo. Algumas pessoas que pensam que humildade é parar só. Algumas pessoas que têm sido muito calmo pensam que humildade é isto. Pois nós vamos entender que algumas pessoas são tão calmos não porque têm humildade, porque escondem o comportamento ruim dentro deles. Algumas pessoas têm se feito pessoas calmas, mas eles escondem um tipo de comportamento que quando nós mexermos nessas pessoas, vamos descobrir que o que ele estava a manifestar no físico não é o que estava no interior. Por isso o apóstolo ele tem falado, dizendo que o escorpião ele vem te atacar pela cabeça, te enganar, e pela cauda ele vem te matar.
nós vamos entender que o escorpião, ele quando vem, ele enfrenta a cabeça, mas a cauda, ela fica assim, procurando posição para nos picar. É assim como o orgulhoso, ele tem feito. Ele tem se feito humilde no físico, mas humilde fisicamente, mas dentro de si o que existe não é humildade. Aleluia. Então Jesus aqui, ele vai começar a contar esta parábola, ele vai começar a relatar isto aqui, vai começar a falar, a ensinar acerca desta parábola de um fariseu e um publicano que juntos eles subiram para poder orar. Aleluia. Eles subiram para poder orar. Irmão, esta palavra é uma palavra que vai nos ensinar como a palavra que ensina que não somos nada além da presença de Deus. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Por quê? Porque nós somos pequenas criaturas diante de Deus. Então, se somos pequenas criaturas, nós necessitamos de Deus sem que nós carreguemos orgulho. Por quê? Porque com orgulho, Deus ele não vai poder nos assegurar. Algumas pessoas têm se orgulhado por causa de coisas que eles têm, por causa de coisas boas, por causa de riqueza que eles possuem. Algumas pessoas têm se feito grandes por causa daquilo que eles têm, e por terem essas coisas, eles olham outros como se não fossem nada. Aleluia. Então, eu trago como tema humildade diante de Deus. Estes dois homens, eles subiram ao monte ou ao templo para orar. Quando eles subiram ao templo para orar, Jesus Cristo, ele vai falar aqui que era um fariseu e um publicano. Eles, quando subiram para orar, eles chegaram a começar a orar. Eu não sei cada posição que tomava, mas a Bíblia aqui vai dizer que o publicano, ele estando em pé. Não sei a posição que o fariseu aqui, ele havia tomado. Não sei que posição você tem tomado quando ora. Não sei de que forma você fica. Irmãos, eu fui entender que nós podemos ainda estar ajoelhados, podemos ainda dormir, podemos ainda rebolar aonde? Nas cinzas, podemos ainda rebolar em qualquer lugar, mas quando não mostrarmos humildade diante de Deus, nada vai acontecer. Quando não mostrarmos humildade diante de Deus, ainda vamos continuar, mesmo as pessoas que nós entramos a orar, vamos sair como nós entramos. Então aqui Jesus, ele vai contar que o fariseu publicano, eles juntos subiram ao templo, começaram a orar, cada um começou a tirar palavras dele, que achava que essas palavras, se eu tirar, essas vão convencer a Deus. Só que eu fui perceber que Deus, ele não fica convencido com palavras. Eu fui perceber que Deus, ele não fica convencido com coisas que saem da nossa boca, mas sim com coisas que saem dentro dos nossos corações. Vamos ver aqui, o fariseu, ele estava a orar fortemente. Estando no outro lado, ele olhava o seu amigo como se ele fosse mais pior. Ele olhava o publicano como se ele fosse alguém que não merecia, alguém que estava na posição mais péssima. Ele parou, começou a observar. Ele observando, ele também estava do outro lado a orar. Ele observando, também estava noutra posição, ele a clamar a Deus. Só que uma coisa que eu fui perceber, eu fui entender que nem todos que oram estão com o mesmo propósito diante de Deus. Outros vão diante de Deus para poderem mostrar a Deus que eu faço isto mais aquilo. Mas Deus, ele não está preocupado com isso, porque ele sabe que este faz boas coisas diante de mim, e este faz boas coisas para ser visto, ou este faz boas coisas somente para ser exaltado com os homens. Aleluia. E é por isso que o Senhor, ele diz que aquele que se exalta, este será humilhado. Aquele que se humilha, e este será exaltado. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, aqui Jesus Cristo, ele vai falar, Jesus Cristo, ele vai ensinar, Jesus Cristo, ele vai levar estes dois homens aqui, vai colocar numa posição, e ele vai começar a ensinar para poder ele mostrar ao povo que Deus, ele não está tão preocupado com aquelas pessoas que dizem: eu oro muito, eu busco muito, eu jejuo muito, eu adoro muito. O adorar, irmão, pode levar uma pessoa ao inferno. O jejuar pode levar uma pessoa ao inferno. O buscar pode levar uma pessoa ao inferno. Você pode me perguntar como? Se a palavra, ela diz que nós devemos adorar a Deus, buscar o Senhor. Então como é que eu, buscando, também posso entrar no inferno, uma vez que eu busco? Aqui está a prova real destes dois homens, que eles saíram para orar. Eles foram diante de Deus para orar, não diante do homem. Só que um orava diante de Deus, ele conectando-se com o Senhor no Espírito, e o outro estava a orar diante do Senhor, ele orando
orando de si para si mesmo. Como é que é orar de si para si mesmo? Ele orava, mas ele não estava conectado com o Senhor. Por quê? Porque a intenção dele era de fazer outro ir embaixo e ele ir em cima. Só que Deus, ele não olha a parte, as palavras boas do homem. Ele não olha as palavras que o homem descreve quando está diante dele, mas sim ele olha a posição do coração que cada um tem direcionado diante do Senhor. Ele olha a posição e cada um ele tem tomado quando está diante do Senhor. Por isso que Provérbios 29:23 ele vai dizer: o orgulho de ser o orgulho de ser humano ele será abatido, mas a humildade a humildade que vem do Espírito, a humildade que vem do Espírito, ela faz o quê? A humildade que vem do Espírito, aleluia. A humildade que vem do Espírito, ela faz o quê? Ela levanta o ser humano. Ela tira do ser humano do baixo para cima. Aleluia. Irmão, enquanto nós se humilhamos ou nós se exaltamos como homem, não há como o Senhor ele nos levantar. Enquanto nós como homens se colocamos na posição do homem, não deixamos com que nos rebaixemos e Deus ele estar atento em nos ouvir, irmão, nada vai acontecer em nossas vidas. Então, indo com a palavra que o fariseu e o publicano eles subiram, começaram a orar. A Bíblia vem dizer que o fariseu, ele estando no outro lado, ele vai orar dizendo que o Senhor, eu não sou pior como este publicano. Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu tenho ajudado os necessitados e a tudo aquilo que eu tenho ganho, ou aquilo tudo que eu ganho, eu isso tenho entregado em sua casa. Só que enquanto ele estava a se justificar, ele não entendeu que o Senhor, ele não precisa de justificação, porque ele mesmo é que nos justifica. O Senhor, ele não precisa das pessoas que vão diante dele chegar-se a dizer que o Senhor, eu sou limpo, o Senhor, eu sou perfeito, o Senhor, eu sou direito, o Senhor, eu tenho feito isto mais aquilo, porque tudo aquilo que nós temos feito, o Senhor, ele tem observado, porque a palavra ela vai dizer que o nosso Senhor, ele nunca tem tosquinejado, a cada momento ele está firme para olhar, ou quer dizer que o nosso Senhor, ele não dorme. Então, se ele não dorme, não é necessário nós entrarmos se justificando diante dele. Aleluia. Não é necessário entrarmos nós se justificando diante dele. Ele é que vai nos justificar, porque a palavra vai dizer que ele é advogado fiel. Então, se ele é advogado fiel, quem somos nós para podermos nos justificar diante dele? A não ser ele vir nos justificar. Aleluia. Irmão, algumas pessoas têm carregado um tipo de orgulho que quando param eles olhar para o outro irmão, pensam que ele é o mais pior, ele não merece, ele não deve ter posição. Eles olham, dizem que este é o pior, este é o pecador, que eu sou mais ou menos. Algumas pessoas pensam que essas pessoas são melhores, mas eu fui perceber uma coisa: por mais que nós saibamos dançar, por mais que nós saibamos cantar, por mais que nós saibamos dizimar ou jejuar, por mais que nós saibamos ofertar, sem que nós direcionemos uma humildade profunda, uma humildade que vem do coração, uma humildade que abate toda a mente diante do Senhor, irmão, não há como o Senhor ele descer para nos exaltar, não há como o Senhor ele descer para nos fazer grande, porque quem se faz grande diante dos outros, esse é rebaixado. Quem se faz grande diante do Senhor, esse não há como se levantar. Por quê? Porque o orgulho, irmão, é coisa muito grave. O orgulho é coisa muito grande. Todo aquele que é orgulhoso, este não quer ver o outro a progredir. Todo aquele que é orgulhoso não quer ver o outro a crescer. Por isso você tiver algumas pessoas, enquanto outro obreiro está aqui a interceder, outro fica lá embaixo, começa a observar, começa a olhar bem, enquanto o outro intercede, enquanto o outro está a dar palavra, enquanto está sendo aplaudido, outro fica com o coração a bater. Cucho, 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 cucho. Irmão, este teu orgulho você tem que remover. Se outro intercede, se outro está a pregar ser aplaudido, você também se esforçar a pregar até ser aplaudido. Você também se esforçar a fazer o que o outro faz, procurar meios como você tem feito isto para sair desta forma que eu gosto, até chegar a ponto de criar orgulho dentro da minha vida. Então, de modo que o orgulho não venha crescer no meio de nós, é necessário buscarmos como é que os outros fazem para chegar no nível de ser aplaudido. Eu quero acreditar que não é
dias passados, nem atrás, ainda hoje, quando o irmão Jeremias ele estava a pregar, algumas pessoas não é porque aplaudiam porque estavam a gostar, aplaudiam para esconder o orgulho que estava no interior dele, aplaudiam porque estava a dizer que nada, este Jeremias como? Ele também está a pregar desse jeito. Irmão, se você quer pregar como o obreiro Jeremias, é melhor procurar aproximar ele para te ensinar como pregar e você ser aplaudido. Irmão, o orgulho é coisa que vai nos trazer problemas grandes em nossas vidas. O orgulho é coisa que vai nos levar ao inferno, pois nós podemos mostrar um rosto bonito, um rosto maquiado, como o irmão Jeremias estava a dizer, enquanto esta maquiagem não vem dentro de nós, irmão, não há como o Senhor ele poder ainda fazer alguma coisa, porque aqui o fariseu ele estava a se mostrar fisicamente que era grande, o fariseu ele estava a se mostrar fisicamente que ele era alguém poderoso, que ele poderia convencer o coração de Deus, mas aqui o publicano, ele estando de pé, ele batia no seu peito, ele se fez pequeno, ele assumiu a posição de um pecador e um ser imperfeito, ele assumiu a posição de ser alguém que não merece da presença do Senhor, nem sequer o perdão dele. Por consequência disso, você vai ver o que vai acontecer. Jesus Cristo vai dizer que ele desceu justificado, mas aquele que se exaltava, que tirava palavras pensando que vai convencer o coração de Deus, o coração de Deus não ficou convencido, não. O Senhor não disse que eu estou convencido porque você ora muito, não estou convencido porque você jejua muito, não estou convencido porque você busca muito, não estou convencido porque você é melhor, porque você sabe tirar as palavras que até o outro estando do outro lado, este vai ficar abatido ou vai ficar convencido. Então o Senhor ele parou, disse que não, a pessoa que convence o meu coração é aquele que assume o seu erro diante de mim. A pessoa que convence o meu coração é aquele que carrega uma posição como se não fosse alguma coisa, pois este que carrega uma posição de pequeno, eu o farei grande, pois este que se humilha diante de mim, este eu o exaltarei, o levantarei. Aqui o orgulho deste publicano aqui, este fariseu, irmão, foi derramada por fora, foi derramada por paixão. Ao orgulho deste aqui, este fariseu, o Senhor, ele não se atentou com tudo que ele explicava diante do Senhor, com tudo que ele estava a descrever diante do Senhor, dizendo que eu tenho isto, eu tenho feito isto, mais aquilo. Eu fui perceber que primeiramente o Senhor, ele olha o nosso coração. Por isso que a palavra, ela vai dizer lá que não rasgue as suas vestes, mas sim rasgue o seu coração, porque o coração, ele é que atrai a presença de Deus. O coração, ele é que atrai a presença do Senhor em nossas vidas, pois nós podemos nos esforçar tanto em fazer alguma coisa, nós podemos nos esforçar para poder os homens dizerem que nós somos melhores, mas irmão, eu quero te fazer entender uma coisa nesta noite. Por mais que nós nos esforcemos, sem que esse esforço o Senhor venha concordar, irmão, nada vai acontecer. Por mais que nós se esforcemos em fazer alguma coisa que pode convencer o coração de Deus, isto não vai acontecer nada, isto não vai ir além, sem que o Senhor ele concorde com aquilo que vem no nosso interior. Por quê? Porque o físico, irmão, ele engana o homem. A aparência tem enganado muito o homem. O homem, ele para na posição, vai olhar, ele vai parar, vai observar. Talvez que ali o fariseu, o publicano, ele estava parado, ele ouvindo as palavras do fariseu, ele dizia que nada, aqui eu já perdi, aqui eu não tenho vaga. Por quê? Porque palavras que saem deste lado, nenhuma coisa que eu tenho feito como ele faz, porque palavras que saem desse lado, nenhuma coisa que vem aqui, que pelo menos eu consigo apontar uma coisa, dizer que isto eu tenho praticado. Mas Jesus Cristo, o Senhor, ele não está preocupado com quantas coisas você tem feito por dia, com quantas coisas você tem, ou se você tem buscado muito, tem adorado muito, mas se você não adora em espírito e verdade, eu quero te dizer que não vais ser justificado. Por quê? Porque o Senhor, ele se atenta principalmente com o coração, e ali ele, quando se atenta com o coração, ele vai conseguir ouvir a sua voz, ele vai conseguir ouvir o que você tem falado diante do Senhor. Pois algumas pessoas, irmão, têm procurado persuadir muito o coração do Senhor, mas Jesus Cristo, ele vai lá no Mateus 12, se a memória não me falha, 34, ele vai falar sobre os ramos, ele vai falar sobre os ramos, dizendo que
como vocês, sendo maus, querem fazer as coisas boas. Como vocês, sendo perversos, querem fazer coisas boas. Então não convém fazer coisas boas, você sabendo que é mau. Por quê? Porque o que está cheio no coração é isto que deve ser manifesto no físico. Só que o problema do povo de hoje tem manifestado coisas que não está dentro do coração, tem manifestado coisas no físico, mas enquanto no coração tem outra coisa. Tem manifestado que eu sou bom crente, eu sou verdadeiramente adorador, eu sou aquele que nunca tem faltado nem um culto, nem que não atrasa na igreja, mas mesmo assim atrasando, para o homem pode ver que aqui mesmo, este verdadeiro adorador, este é verdadeiro crente. Mas quando Deus onde está, ele está a lamentar. Mas Deus onde está, ele está a chorar. Ele está a procurar maneira de como poder nos colocar numa linha reta. Mas irmãos, eu quero te dizer nesta noite, carregue uma humildade diante de Deus. Carregue uma humildade diante do Senhor. Porque mesmo carregando humildade diante dos homens, o homem não vai conseguir nos dar a salvação. Aleluia. O homem não vai conseguir nos dar a salvação. Só que nós vamos alcançar a salvação por intermédio do homem usado por Deus. Aleluia. Então é necessário, irmão, nós nos humilharmos diante de Deus. Por mais que nós paremos e pensemos que temos coisas suficientes para poder humilhar o nosso próximo, para poder humilhar aquele que está do nosso lado, para podermos, porque algumas pessoas têm feito coisas para prejudicar o outro. Aqui o fariseu, ele pensava que eu somente subindo aqui, eu me justificando diante de Deus, eu vou descer cheio. Eu vou descer ainda com resposta do Senhor. Só que eu fui perceber que o Senhor, ele não está tão preocupado com aqueles que mostram somente as obras da carne, mas sim aqueles que suas obras do Espírito, elas refletem na carne. Aleluia. As suas obras do Espírito, elas refletem na carne. Não sei que tipo de humildade que você tem carregado. Tem carregado uma humildade como se fosse uma serpente ou um escorpião. A humildade que você tem carregado, porque o escorpião, quando ele vem te enganar pela cabeça, parecer que tudo bem, parecer que você vai bater a cabeça dele somente e morrer. Só que mais tarde, mesmo você lhe ver a fazer assim cabeça, tipo está morto, ainda a cauda está a te procurar para te matar. Aleluia. Ainda a cauda está a procurar-te para te matar. Então Jesus aqui, ele vai contar isto para nos fazer perceber que o Senhor, ele não fica convencido com aquele que sabe falar muito, não fica convencido com aquele que somente sabe dizer que eu tenho acordado de madrugada para orar. Não, ele fica convencido com aquele que acorda para orar, buscar o Senhor no interior, não o exterior, porque o exterior é facilmente o homem nos enganar, no exterior é facilmente nós nos deixarmos levar pelas coisas que existem nesta natureza. No exterior é facilmente nós nos convencermos que aquela mulher ali realmente ela me ama, que aquele homem me ama. Só que você descobre que no momento em que você vai se entregar a este fulano, irmão, só pelo primeiro dia, no segundo dia você vai descobrir que já não tem mais vaga. Por quê? Porque ele veio mostrar o seu exterior, só que o que estava dentro você não havia descobrido. O que estava dentro você não sabia que este somente está com um objetivo de uma curta duração. Aleluia. Um objetivo de uma curta duração. Por isso você vai perceber que algumas pessoas vão tentar te aproximar, vão tentar trazer palavras que vão te persuadir, mas estas palavras vão persuadir-te por um curto tempo, mas este tempo que vai destruir sua vida, este curto tempo que vai te abater totalmente, este curto tempo que não vai te deixar você sossegada. Irmãos, para os homens é algo muito, para os homens não tem sido algo tão fácil, mas para as mulheres, eu quero acreditar que as mulheres não andam 5, 10 passos indo ao mercado sem apanhar um ps-ps. Aleluia. Sem apanhar um ps-ps. Aleluia. Sem apanhar um ps-ps. Não tem andado 5 ou 10 passos. Mas eu quero te informar nesta noite que essas pessoas que vão te aproximar não são pessoas que vão te ajudar. São pessoas que vêm somente para tirar um proveito de curto tempo. E aí vão te abusar, vão te deixar. Aleluia.
aí vão te abusar, vão te deixar. Você pode parar, ver que eu estou a falar coisas da minha cabeça, mas num dia vai perceber que coisas da minha cabeça te salvaram em algum momento. Aleluia. Coisas da minha cabeça te salvaram em algum momento. Por que eu quero dizer isto aí? Porque, irmão, muitos homens, eles gostam de todas as mulheres. Muitos homens, eles gostam de todas as mulheres. Um dia eu já ouvi o meu colega a dizer: você é muito matreco. Eu disse: por quê? Eu disse: vocês são assim, sempre trocam de dama para dama. Disse: ei, você não sabe que comer bem é variar os alimentos? Eu, irmão, fiquei sem palavras. Comer bem é variar os alimentos. Então quer dizer que o homem também, ele pode poligamiar 10 mulheres, 5 mulheres, porque quer variar os alimentos? Aleluia. Quem está aqui, diga glória a Deus. Humildade diante do Senhor. Humildade diante de Deus. Pois quem não se humilha diante do Senhor, ele, quando ser chamado em qualquer instante, ele vai também dizer que chamada não se nega. Eu não concordo nisso. Existe chamada que você sabe o que vão me dar lá é coisa xixi. Então, se você sabe que coisa que vão te dar lá é coisa xixi, você não deve ir a dizer que chamada não se nega. Irmão, existem chamadas que não devem ser aceitas. Existem chamadas que, quando você é chamado, você deve ignorar. Você deve, ou faz de conta como se você colocasse seu telefone no modo silencioso. Aleluia. Porque colocar no modo vibratório, você vai ouvir de longe, mas no modo silencioso, talvez você colocar lâmpada a dar sinal quando chama, mas quando você colocar no modo silencioso, as pessoas vão te chamar. Você vai poder colocar-se numa humildade diante do Senhor. Você conseguir reconhecer que, mesmo que me chamem, esta chamada não é para eu aceitar. Aleluia. Esta chamada não é para eu aceitar. E existem também alguns homens que dizem que nada. Então, se dama veio na minha vida, esta é grande oportunidade. Aleluia. Esta é grande oportunidade. Pois eu quero te dizer nesta noite, se damas têm te aproximado, não porque é oportunidade. Por quê? Porque eles estão a procurar uma pequena coisa que existe dentro de si. Pois quando eles puderem te alcançar, irmão, você vai ser como uma mosca. Vai ser como um lixo. Por quê? Porque ele já conseguiu destruir o que estava dentro de você. Aleluia, igreja. Então, esta é uma forma de você mostrar humildade. Por quê? Porque algumas pessoas, eles têm se feito que nada. Então, se eu negar chamada no meio dos meus amigos, eu vou ser dito matreco, irmão. Pois eu quero te dizer, é importante você se fazer pequeno para Deus ele te fazer grande. É importante você se humilhar diante dos outros, você se fazer como se não fosse nada, porque você se fazer como se não fosse nada diante dos seus amigos. Então Deus, ele é que vai te fazer alguma coisa. Aleluia. Irmão, esta é uma forma de você se humilhar diante de Deus. É uma forma de você poder reconhecer que certamente o Senhor, nós não podemos adorar somente quando estamos na igreja, somente quando estamos nos nossos grupos de louvor, adoração ou nas intercessões, mesmo também nos lugares onde nós temos andado, lá também temos que adorar o nosso Senhor, lá temos que adorar o nosso Deus. Por quê? Porque em qualquer lugar, irmão, a tentação ela vai nos alcançar. Em qualquer lugar, a tentação ela vai nos apanhar. Aleluia. Então é necessário se humilhar diante de Deus. Algumas pessoas pensam que eu devo me humilhar enquanto existem outras pessoas. Irmãos, humilhar-se enquanto existem outras pessoas, quero te dizer que isto não vai te edificar, mas se humilhar quando você está sozinho, quando você está num lugar silencioso, enquanto você está num lugar em que você parando diz que aqui ninguém está a me ver. Aleluia. Esta é que é verdadeira humildade que nós temos que carregar como nós crentes. Nós temos que carregar como povo de Deus. Aleluia. Pois o povo de Deus que não tem humildade, então o Senhor não tem como ouvir o seu clamor, não tem como ser levantado, não tem como ser colocado noutro patamar. Aleluia. Quem está aqui, diga Jesus. Diga power. Aleluia. Irmãos, o ato de praticar a humildade é uma forma de reconhecer a grandeza que existe em Deus. Aleluia. Reconhecer a grandeza que existe em Deus. Por quê? Porque quem não é humilde, então, se não é humilde, este é orgulhoso. Se não é orgulhoso, este é humilde. Porque não há como carregar duas coisas ao mesmo tempo. Aleluia. Não há como carregar duas coisas ao mesmo tempo. Não é em vão que Jesus Cristo ele vai falar que não adorem aos dois senhores. Por quê? Porque você amará um e odiará o outro.
algumas pessoas têm dito que eu devo aproveitar esta oportunidade, porque mesmo aproveitando, ainda eu estou na igreja. Só quero te dizer uma coisa nesta noite, que oportunidades existem, outras que oportunidades que não devem ser aproveitadas. Enquanto nós aproveitarmos, vamos ficar nessas oportunidades. Aleluia. Não sei de que forma você tem se humilhado na sua vida. Você tem se humilhado somente às pessoas para poderem reconhecer que você é calmo, que você tem uma cara que diante dos seus líderes ou diante dos outros irmãos, você mostra uma cara, mas diante de outras pessoas você mostra a cara diferente. Aleluia. Então eu disse que o tema de hoje é humildade diante de Deus, pois é muito importante nós nos humilharmos diante de Deus. Nós nos humilharmos diante de Deus, não só somente diante de Deus. Você não pode me confundir, chegar na sua casa, começar a insultar o vizinho ou não respeitar as pessoas lá em casa, dizer que eu falei que é somente nos humilharmos diante de Deus. Não, é importante se humilhar diante de Deus, também diante dos homens. Por quê? Porque enquanto nós nos humilhamos diante de Deus, com um coração conectado a Deus, aí nós teremos recompensa. Aleluia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Diga Jesus. Graças a Deus. Eu não quero prolongar mais. Vou parar por aqui. Enquanto vou me rebaixar, eu vou convidar, vou pedir aqui a presença do pastor. Enquanto o pastor ele vai se levantar, aplauda bem forte no